mais uma vez, dizer que eu vou mesmo iniciar por apresentar o termo de referência. Eu respondo pelo nome de Shadrack Mwanza. Estou a frequentar os cursos da Wimpower pela terceira vez, a terceira edição. Então, vamos agora fazer aqui a apresentação do meu trabalho sobre o curso de estudos de linha de base. Este é o termo de referência para avaliação das necessidades humanitárias das populações deslocadas pelas cheias no distrito de Buzi, província de Sofala. O termo de referência apresenta um sumário executivo, onde faz a descrição praticamente de todos os objetivos, os métodos, meios, metas a alcançar. Temos a seguir o contexto e a justificativa da realização deste trabalho, o enquadramento geográfico e a situação humanitária do distrito de Buzi. Não vou ser muito repetitivo, porque o colega que me antecedeu também falou do distrito de Buzi. As características, a localização geográfica não muda, é mesmo. Em relação à justificativa ou à justificação do estudo da linha de base, temos algumas razões concretas, que é, por exemplo, aqui, a necessidade humanitária de perto de 3.000 pessoas deslocadas para os centros de acolhimento. A resposta humanitária em curso carece de dados desagregados que permitem identificar os grupos mais vulneráveis. Essas são algumas das razões que nos levam a realizar o estudo. E tem, como qualquer um estudo, o seu objetivo geral e objetivos específicos. Para o caso, o objetivo geral é produzir uma avaliação abrangente, participativa e desagregada das necessidades humanitárias para perto de 3.000 pessoas deslocadas pelas cheias. Tem mais ou menos, assim, digamos de forma exagerada, uns 9 objetivos específicos. Temos algumas perguntas-chave para a realização da avaliação, que tem que ver com perfil, alimentação, gás, saúde, proteção, educação, abrigo e a situação da resposta atual. Metodologia também tem uma abordagem geral. Também seguiu, como os outros estudos que me antecederam, uma amostragem. Usamos de alguma forma algum método, um método misto, que envolve, neste caso, a metodologia ou métodos quantitativos e métodos qualitativos. Também o nosso termo de referência traz aqui algumas considerações linguísticas e culturais, as considerações éticas. Estou mais ou menos a trazer só aquilo que é a composição do estudo para fazer a gestão do tempo, senão teria muito tempo para ter que explicar ou ler todo o termo de referência. Tem 15 páginas, pode ter muito longo. Então, tem o âmbito geográfico, que é a população-alvo, que é o distrito de Buzi, população perto de 3.000 famílias que estão em centros de acomodação. Tem aqui os entregáveis esperados, que estão dispostos numa tabela, onde tem um entregável e o prazo que se propõe a entregar cada um desses itens que estão aqui
propostos e com o entregável final a ser a apresentação dos resultados às partes interessadas, que tem isto até um prazo de 90 dias após o início do contrato. Isto é o termo de referência. Temos aqui o quadro lógico, e também no quadro lógico temos os impactos, resultados 1, 2, 3 e 4 e os outputs. Neste caso, temos alguns indicadores SMARTs que foram eleitos para estar no nosso quadro lógico. A linha de base, até o momento, contamos com 0, vamos começar o estudo, ou 0 ou sem informações. Temos algumas metas a alcançar até o final do estudo e temos alguns meios de verificação que foram eleitos, sendo o último meio de verificação o relatório aprovado, ata de disseminação e a base de dados entregue. Também tem um cronograma aqui de atividades, com o estudo previsto para durar mais ou menos 90 dias, que são aproximadamente 13 semanas. E tem aqui o cronograma desenhado. Depois temos a gestão e coordenação, assim, hipoteticamente, como simulação. O estudo será gerido pelo Departamento de Resposta Humanitária e Proteção de Organizações contratantes, neste caso. Temos aqui uma série de ações a serem realizadas. Tem a monitoria e garantia de qualidade como um dos pontos previstos no termo de referência. A gestão de riscos, onde tem o risco identificado, a probabilidade da ocorrência, o impacto que se espera, caso o risco exista, e a medida de mitigação. A seguir, temos o perfil e qualificações requeridas, requisitos mínimos para a entidade que vai trabalhar no nosso estudo de base. Esse é o termo de referência. Praticamente, ele traz as balizas do que é que precisamos, quais são as qualificações do pessoal que deve fazer a elaboração do nosso estudo. Temos requisitos preferenciais em relação à equipa também de consultoria que vai elaborar o nosso estudo de base. Tem aqui um orçamento indicativo, um bocadinho próximo da realidade, mas o nosso estudo prevê mais ou menos um orçamento perto de 6 milhões de meticais. E temos aqui os processos de candidatura e critérios de seleção da equipa de consultoria que vai fazer o nosso estudo, e os documentos a serem submetidos. Temos aqui uma série de documentos que têm de ser submetidos. Critérios de avaliação das propostas também prevemos, cada uma com o seu peso indicativo, que, reunindo todos esses requisitos, espera-se que tenha mais ou menos 100% dos requisitos cumpridos para que seja qualificada para fazer a realização do nosso estudo de base. Tem aqui mais ou menos o prazo e a forma de submissão das candidaturas para a elaboração do estudo de base. Tem algumas referências e documentos de apoio. Este era um dos dados em relação mais ou menos ao nosso termo de referência. A seguir, vou agora apresentar depois do termo de referência,
vou muito rapidamente correr. Pode ser o questionário e termino com o relatório. O questionário também vou apresentar de forma muito rápida. Não sei se preferimos desta maneira, mas eu vou apresentar assim, a correr, depois volto só para mostrar como é que foi a partir da inserção das questões dentro do próprio questionário. Mas aqui é uma ficha administrativa que é preciso pôr o código do questionário. A seguir, temos a indicação do centro de assentamento onde foi feito o estudo, pode ser Búzios sede, Estaquinha, Muda, por aí fora. Seguir nome do enumerador, a data, podia-se pôr a data de hoje ou qualquer outra data, a hora do início do nosso trabalho em campo, a hora do fim. Temos aqui a geolocalização, que é um assunto que discutimos muito em relação a este ponto na aula, quando íamos fazendo a inserção dos dados no questionário. Conseguimos trazer. Aqui tem o consentimento informado, onde praticamente faço aqui uma breve apresentação do proponente, do próprio questionário. A seguir, temos aqui o dado de consentimento informado, caso haja concordância para participar do inquérito ou não. Declina-se também, caso não. Temos aqui o perfil do agregado familiar. Quero trazer só aqui algum dado. Por exemplo, para este caso, nós temos aqui a idade do chefe de família. Por exemplo, se nós colocarmos aqui, vamos lá, encontramos uma criança de 7 anos e conversamos com ele como se fosse o chefe da família. Se nós avançar, o nosso questionário aqui, ele recusa, que esperamos que o chefe da família tenha idade compreendida mais ou menos entre 15 a 100 anos de idade. Logo, o questionário não passa. Temos que, se nós já colocamos aqui mais ou menos 22, ele aceita e podemos assim seguir. Um outro dado importante que gostaria de trazer aqui também, mostrar, é a questão da lógica do salto, ou salto lógico, que onde diz, por exemplo, o que motivou a família a deixar a comunidade de origem. Tem vários motivos que podiam levar-os a abandonar, mas se não tiver nenhum desses que está aqui arrolado, colocar o outro e avançar, aqui dá já a possibilidade de explicar qual é esse outro motivo que levou a sair do centro, fora daqueles que estão lá indicados, e assim vai. O questionário praticamente é muito longo, mas de forma indicativa trago aqui mais ou menos aquilo que foram os dados que nós aprendemos durante as nossas aulas. Temos o questionário, no fim tem vamos lá, o link, que pode-se aceder ao questionário. Vou só está aqui, como pode ver, o questionário é tão longo, e também fecha-se o questionário de alguma forma. Eu vou parar de partilhar o questionário para, de seguida, mostrar agora o relatório
elaborado. Ver o relatório. Vamos ver se conseguimos ver aqui. Será esse? Quero acreditar que sim. Colegas, este é o meu relatório. Como muito bem disse, o tema é a avaliação das necessidades humanitárias em populações deslocadas. O meu relatório traz um índice, como pode ver, tem 15 páginas. Tem o índice geral, tem o índice de tabelas, a seguir o índice de gráficos. E temos aqui a parte introdutória do nosso relatório, tem o contexto, também que são as cheias que assolaram o distrito de Búzios em início de 2026, tendo provocado deslocados. O objetivo, como sempre, o estudo perseguiu três propósitos fundamentais, que era documentar a situação das famílias deslocadas em 9 domínios temáticos, são diferenciados. A metodologia aplicada foi a recolha de dados, que decorreu de 6 a 26 de abril do ano corrente, no distrito de Búzios. Isso foi feito através ou por via do questionário que acabamos de ver, aplicado no Kobo Toolbox, e com os dispositivos móveis também para coleta de dados no terreno. Temos aqui o perfil da amostra. O estudo abrangeu 16 agregados familiares. Trazemos aqui mais ou menos o número de agregados familiares, são 16. Em termos de pessoas abrangidas, 158. Idade média do chefe de família está situada em mais ou menos aproximadamente, queria dizer, 45 anos de idade. E membros por agregado, também 9 indivíduos por família. O questionário no Kobo também trazia um dado muito importante que não mostrei. Em relação ao agregado familiar, ele também já dava alguma limitação em termos de número de família. Muitas vezes nota-se quando vamos fazer trabalhos dessa natureza, quando o fim é algum benefício, há sempre uma tendência de extrapolar o respondente, neste caso, o número de agregado familiar. Por vezes puxam demasiadamente, por forma a, caso haja algum benefício, para beneficiarem-se de alguma forma mais em relação ao que deviam, ou que têm direito, segundo o agregado familiar. Temos aqui a distribuição por sexo e por centro de reassentamento. A amostra apresenta a distribuição igualitária entre chefes de sexo masculino e feminino, 50%, 50%, masculino e feminino. Isto é possível verificar-se aqui no gráfico, onde o azul é o masculino, com 50%, e o laranja feminino, também com 50%. Agora, a distribuição em relação aos centros de reassentamento, temos aqui também daquela população inquirida, mais ou menos o centro de Bacanga tem mais ou menos 38%, é o centro que tem mais, onde tivemos mais respondentes, e o menor é o da vila sede do Búzios. Então, temos aqui também a composição dos agregados familiares, dispostos numa tabela.
Como pode ver, tem o grupo, homens adultos. Isso foi possível fazer através da análise de dados que nós fizemos. Na verdade, foi feita a análise no Excel, depois de baixar as respostas do COBO para o Excel. Fizemos a análise no Excel, a tabela extraída de lá. Temos aqui o tempo de permanência, intenção de retorno e motivos de deslocamento. O tempo de permanência no centro de reassentamento tem aqui um mês, ou maior que um mês, menos que uma semana. Então, tem dados também que mostram quais foram as respostas dos nossos inquiridos em relação ao tempo de permanência no centro de assentamento, e também intenção de retorno à comunidade de origem. Temos aqui os dados que mostram aquilo que foram as respostas dos inquiridos dispostos neste gráfico, onde a maior parte respondeu que não pretende ficar no centro de reassentamento, ou pretende ficar, desculpa, no centro de reassentamento. Apenas 19% precisa regressar ou tem intenções de regressar às suas zonas de origem, e os outros 37% ainda não se decidiram. Não sabem se permanecem ou se regressam às zonas de origem. Então, a seguir também tem aqui a indicação dos motivos de deslocamento. Maior parte deles saíram por indicação ou evacuação do INGD, e 56% é por inundação das habitações, por isso tiveram que sair. Outros sentiram que corriam perigo de vida, praticamente 50% mostraram que sentiam perigo de vida, por isso saíram, e 31% estão no centro de reassentamento porque tiveram a destruição das suas casas. Também temos aqui a indicação no gráfico da diversidade alimentar. Temos aqui a disposição no gráfico das respostas que foram colhidas a nível dos inquéritos. Um outro gráfico, desculpa, uma tabela que tem a estratégia de coping alimentar, onde mostra-se aqui na tabela a estratégia de coping, as respostas que nos foram dadas em relação a retirar alimento a adultos para dar crianças. Tem aqui algumas possibilidades de respostas: nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Então, tivemos várias respostas e trazemos aqui uma disposição percentual daquilo que foram as respostas a cada uma dessas perguntas que foram feitas dentro do nosso questionário. Assistência alimentar recebida. Aqui há uma também igualdade. 50% recebe, 50% respondeu que não recebe. Suficiência dos alimentos recebidos. Aqui a maior percentagem diz que o que recebe é parcialmente suficiente, com 31%, e 19% respondeu que é muito insuficiente o que eles recebem como alimento. Em relação à água, saneamento e higiene, que eu acho, em relação ao tratamento, 25% trata sempre a água, 38% nunca trata a água, 31% usa o campo aberto, 44% sem acesso a sabão. Então, são algumas respostas que foram nos dando.
quando fazíamos o nosso levantamento de dados. Fonte de água e saneamento, temos aqui a principal fonte de água para consumo, onde 25% dos entrevistados, assim como, respondeu que a principal fonte é um poço com bomba protegida e os outros 50%, 25% também dizem que é poço aberto, sem bomba, e apenas 12% diz que a água, a fonte principal de água é rio ou um lago que existe nas proximidades do centro de assentamento. Em relação ao tipo de instalação sanitária, temos aqui várias. 44% respondeu que usa latrinas melhoradas, 25% latrina simples, 31% campo aberto. Isso depois devemos de ver mais para o fundo, onde no centro de assentamento, em termos de necessidade, a maior necessidade para eles são as latrinas melhorandas. Frequência de tratamento de água, também temos aqui alguns dados que nos foram fornecidos, onde há aqui uma igualdade entre os que tratam às vezes e os que nunca tratam, estão com 38% cada um deles. E saúde e nutrição, também temos aqui alguns dados, onde a maior percentagem dos respondentes dizem que tem crianças sem vacinação em dia, 44%. No centro de assentamento, 31% dos membros estão com doenças crônicas, 25% com sofrimento emocional e 19% registrou doença nos últimos 14 dias. Temos aqui em relação aos dados em relação a barreiras de acesso aos serviços de saúde. Também tem alguns dados como distância e transporte, custo de consultas, fila de espera longa. São alguns dados que nos foram dados. Apenas 12% referiu que não enfrenta nenhuma barreira para ter acesso aos serviços de saúde. Saúde infantil e materna, normalmente esse do materno e infantil é que se diz, acho eu, para os profissionais de saúde. Trazemos aqui alguns dados também, onde há indicação que 44% das crianças menores de 5 anos sem vacinação em dia, já tinha mostrado isso anteriormente. Abrigo e bens não alimentares, em relação a esses dados, temos aqui alguma informação em relação ao tipo de abrigo. Em relação ao tipo de abrigo, temos dados que dão indicação o tipo de abrigo utilizado: edifício público, 38%, tendas, 25%, casa de familiar, 38%. Em relação ao estado de habitação de origem, após as indicações de 44% terem as suas habitações parcialmente destruídas, 25% não sabe qual é o estado da sua habitação após as cheias, porque não voltou mais para lá. E também temos aqui bens não alimentares disponíveis. O nosso gráfico aqui mostra que 25% mostrou que tem colchões, esteiras que são disponíveis. 56% tem mosquiteiras dentro do centro de assentamento. E pode-se apreciar aqui os outros dados para não ter que numerar todos um a um. Vamos passar para dados em relação à educação. Como disse, são 9 itens que foram avaliados.
Educação, temos frequência escolar antes e depois de se deslocar nos centros de reassentamento. 75% dão indicação que houve, quer dizer, há queda aqui da frequência escolar de 75% para 38%. Porque a destruição de infraestruturas escolares, a falta de materiais e grandes distâncias para percorrer para encontrar uma escola, proteção e documentação. Aqui temos situações que nos foram reveladas. 38% dos inquiridos estão com membros desaparecidos, 62% inseguro, total ou parcial neste caso, 38% sem documentação, 50% não sabem que existe algum mecanismo de queixa e reclamação dentro dos centros de acomodação. São alguns dados que é possível verificar nos gráficos que são apresentados. Percepção de segurança no centro de reassentamento, é tudo que estava a dizer. Então, aqui os dados já representados de forma gráfica. Documentos perdidos durante a deslocação. Também temos aqui no gráfico alguns dados que dão indicação de qual é a situação em relação à documentação que foi perdida. Por exemplo, temos aqui o dado que diz 62% do agregado reporta insegurança total ou parcial no centro de acomodação. A perda massiva de documentos, neste caso o bilhete de identificação civil, 56% da população inquirida, neste caso no centro de reassentamento, perdeu a documentação. Meios de subsistência, também temos aqui alguns dados que estão representados graficamente, mas aqui que realçar que atualmente 50% dos agregados não têm qualquer fonte de rendimento. A atividade, 25% dos casos diz que a atividade foi totalmente interrompida e temos assim vários dados, indicações em função das questões que foram colocadas a nível do questionário. Temos aqui as respostas de forma percentual. Necessidades prioritárias e coordenação. Temos aqui, chamei de top 10 das necessidades mais urgentes identificadas pelos agregados familiares, onde 62% dos agregados respondem que a prioridade no top 10 está a latrina e saneamento nos centros de acomodação e, paradoxalmente, 25% reporta a necessidade de água potável. Então, estes são os nossos dados. Temos, por fim, algumas conclusões e recomendações. Os resultados desse estudo de linha de base, vamos lá, assim, trazem um quadro de vulnerabilidade multidimensional severa, onde as 16 famílias que foram entrevistadas, neste caso, representando cerca de 158 pessoas, como tinha referido anteriormente, enfrentam simultaneamente insegurança alimentar, acesso precário à água, por isso que eu dizia ali anteriormente que, paradoxalmente, eles reportam que têm necessidade de água potável, só 25% apontam a necessidade de água potável, mas
aqui os dados nos mostram que eles têm dificuldade no acesso à água potável, cuidados de saúde insuficientes, abrigo inadequado, entre outros dados. E aqui há que destacar a perda generalizada de documentos civis, como podemos identificar anteriormente, e temos algumas recomendações prioritárias e por setor. Temos o setor de segurança alimentar, água e saneamento, saúde e nutrição, abrigo, educação, proteção e documentação e meios de subsistência. Então, para cada um destes setores, tem deixamos com estudo alguma recomendação específica. E, por último, mesmo para fechar, este relatório foi elaborado pela equipa de avaliação, neste caso de Shadrack Manza, como sendo uma hipoteticamente empresa de consultoria que teve avaliação positiva e respondeu todos os requisitos dos termos de referência que foram elaborados anteriormente ou foram apresentados anteriormente para a elaboração desse estudo de base, que teve com apoio técnico e financeiro, e hipoteticamente, como disse anteriormente, da We Empower, e recomenda-se uma avaliação de segmento após 90 dias para a monitoria, avaliação das condições e impacto das intervenções. A seguir, deixamos logo no final do nosso relatório o link para o nosso questionário no Cobo Toolbox. Formador, colegas, muito obrigado pela disponibilidade dispensada para me ouvirem até aqui, e acabei de apresentar o meu trabalho. Obrigado. Fico bastante satisfeito em ver que a formação teve resultados, que vocês conseguiram captar aquilo que não foi muito, mas o pouco que nós aprendemos, é bom saber que ficou. O Shadrack apresentou um bom termo de referência, um bom questionário, um bom relatório. Então, mais uma vez, só tenho mesmo a dar os meus parabéns. Eu sou meio suspeito de falar em torno das vossas apresentações, porque estivemos juntos nesta caminhada até então. Então, é gratificante ver que conseguiram captar alguma coisa das nossas aulas. Então, mas muitos parabéns mesmo, Shadrack. Queria, mais uma vez, em torno mesmo de fecho, dar os meus parabéns, vocês os três, pela apresentação, pelas belas apresentações que fizeram hoje e que tenham mesmo captado e que levem isso para o vosso dia a dia laboral, para que possam crescer e ter o devido reconhecimento nas vossas áreas de atuação. Então, muito obrigado pelas sessões que nós tivemos, apesar de sobreposições de responsabilidades, porque o trabalho, família, vocês estiveram sempre lá. Então, o meu mesmo muito obrigado, e não é um tchau, mas é um até já. Então, vou terminar por aqui. Não sei se teriam alguma coisa para dizer, para fecharmos e darmos a aula como terminada. As apresentações.
Sim, mais uma vez, boa noite, formador, boa noite, colegas. Eu também só tenho que agradecer. De facto, eu particularmente aprendi muito com as sessões. Eh, sim, tivemos desafios sob posição de atividade, mas há momentos que não estar na aula deixava assim um vazio, era uma preocupação por ter perdido a aula. Eh, o bom é que as aulas eram gravadas, era possível recuperar o que se perdeu. Eh, pode crer que os nossos trabalhos são o reflexo daquilo que foi o dia a dia nas aulas. O resultado é esse que temos. Acredito eu poderíamos ter feito melhor, mas ver a qualidade também dos trabalhos dos colegas, todos alinhados. Só tenho mesmo é que agradecer e muito obrigado. Mais uma vez, boa noite, colegas. Só parabenizar os colegas que também apresentaram no dia 2. Cada um mostrou aquilo que aprendeu através dos conteúdos aqui apresentados. Então, quero acreditar que estamos de parabéns, todos nós. E neste tempo que nós estivemos juntos, foi de grande aprendizado, cada um com sua experiência, mas valeu a galinha. E espero que estejamos em contato através dos grupos e desde já posso ser um assistente. Aquele que quiser um assistente de monitoria é só me dar um sinal. Obrigado. Tchau, tchau. O Empower Consultoria. Este próximo nível começa aqui.